Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. Que Deus abençoe vocês grande e poderosamente. Sejam muito bem-vindos a esse propósito de 365 noites com Deus. Hoje estou gravando um pouco mais tarde, tinha um outro compromisso, então demorou para encontrar um lugar adequado, né, sem barulho, para poder estar gravando. Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos. Compartilhe esse vídeo, chama mais pessoas. Peço perdão porque a minha voz está muito rouca. Na verdade, participei hoje de um casamento familiar junto com amigos que já há muito tempo que não vejo, então, e a minha fala sempre, aqueles que me conhecem sabem, né, que depois da cirurgia a minha fala ela fica rouca facilmente, mas graças a Deus não dói não, é só ficar rouca mesmo. E estou também um pouco com um pouco de alergia, porque tem muita pólen esses últimos dias, com o calor que está fazendo, e aqui onde eu moro tem tem muita quantidade de pólen. Então, olha gente, mas eu estou aqui graças a Deus. Estive participando de um casamento maravilhoso, agradecendo a Deus, né, por fazer parte dessa comemoração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar, embora hoje não estou com a fala em condições, né, para estar orando bem alto, mas já dá para ouvir, graças a Deus. Não vou forçar muito, que é para eu poder recuperar rapidamente, porque também estou gravando ao mesmo tempo a Bíblia Viva, tenho alguns estudos no YouTube, estou gravando nesse momento que eu gostaria de levar adiante. Então, quanto mais rápido melhor essa fala, mais rápido eu vou poder continuar gravando. Normalmente peço orações para vocês, para que volte rapidamente essa voz ao devido lugar. Em nome de Jesus, já declaro: coberta com teu sangue, Pai, revestida com a armadura de Efésios 6. Eu coloco os meus filhos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Coloco minhas netinhas e minha nora debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Coloco meus irmãos e meu sobrinho e minha cunhada debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E também coloco meus pais, meus pertences, objetos, eletrodomésticos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais um tempo na tua presença. Irmãos, compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida, ative o sininho de notificações para que você possa receber, né, as notificações sempre que eu compartilho um vídeo aqui no YouTube. E também deixe a sua curtida para que no YouTube possa mostrar, né, esse vídeo para outras pessoas. Irmãos, hoje vamos nessa noite 16 dos 365 noites com Deus. Hoje o Espírito Santo falou bem forte para estar fazendo a oração de Moisés. Quantos de vocês aqui conhecem a oração de Moisés e já sabem que parte da Bíblia ela fica? Escreve no comentário. Irmãos, antes de encerrarmos este dia, quero convidar você, como sempre convido, né, sempre antes de uma oração da noite, a fazer aquilo que talvez seja o maior privilégio que temos nesta vida, para alguns minutos, sabe, parar uns minutos, e não precisa muito tempo, alguns minutos, gente, diante de Deus, diante da sua presença, para que nós possamos ouvir a sua voz através da sua palavra. Amém? Hoje não vamos apenas ler um versículo, um capítulo. Não, hoje vamos entrar na oração de um homem que caminhou com Deus durante muitos anos. O único salmo escrito por Moisés. Quem conhece os salmos de Moisés, pessoal? Escreve aí no comentário, você já conhece?
Irmãos, olha, o único salmo que ele escreveu. Nós sabemos que Moisés escreveu os 5 livros dos Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E esse salmo tremendo, que é uma oração em si própria. Irmãos, vamos entrar na oração de um homem que caminhou ao lado do Senhor, que teve uma intimidade bem próxima do Senhor. E, sabe, um homem que viu o mar se abrir, que recebeu a lei do Monte Sinai, que intercedeu, né, pelo povo de Israel. Ele intercedeu pelo povo de Israel, mas também inúmeras vezes, ele fez manifestar as pragas, né, sobre o Egito, até que chegasse a noite da morte dos primogênitos, né, que foi a última praga. Irmãos, sabe, Moisés, ele era um homem que não somente assistiu a esses milagres, e também como tem intercedido por esse povo de Israel inúmeras vezes, muitas vezes. E ele conhecia esse povo como poucos conheciam. Ele conhecia a santidade de Deus, que Deus ordenava, porque Deus falava diretamente com ele. Ele conhecia a justiça e ele também conheceu a misericórdia do Pai. Salmos 90 não é apenas um poema, pessoal, é uma oração. É o clamor de alguém que compreendeu que a vida passa tão depressa, mas que Deus permanece para sempre. Irmãos, enquanto ouvimos esta palavra, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite. Amém? Abre sua Bíblia lá em Salmos 90 e vamos declarar essa oração de Moisés juntos. Salmos 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, os que Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como por uma corrente de águas, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Todos os nossos dias passam na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e ênfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal.
Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, depois de ouvirmos esta oração, nós percebemos algo muito extraordinário aqui. Moisés começa olhando para Deus, não para os problemas. Entenderam? Ele declara: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes de falar da fragilidade humana, ele contempla a fidelidade do Senhor. Isso muda completamente a perspectiva da vida. Irmãos, ao longo dos Salmos, Moisés, ele reconhece que os nossos dias passam rapidamente. A vida é breve, os anos voam, mas essa constatação não o leva ao desespero. Irmãos, pelo contrário, ela o leva a fazer 3 pedidos ao Senhor. O primeiro pedido é: ensina-nos a contar os nossos dias. Ele não pede uma vida mais longa, ele pede uma vida mais sábia. O segundo pedido é: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Amém? Moisés sabia que nada satisfaz verdadeiramente o coração humano, além da presença do Senhor. E o terceiro pedido encerra o salmo de forma maravilhosa. Irmãos, seja sobre nós a graça do Senhor. Confirma a obra das nossas mãos. Eita glória, aleluia. Que oração linda, gente. Que oração linda para terminar um dia. Ela nos lembra que tudo passa, mas a graça de Deus permanece. Por isso, nesta noite, antes de dormir, não olhe apenas para aquilo que ficou por fazer. Olhe para aquele que continua sendo o nosso refúgio. E mesmo enquanto você dorme, Deus permanece acordado, sustentando todas as coisas com o seu poder. Amém? E a Gólida Celeste, enquanto eu li o Salmos 90, pessoal, uma frase ficou muito forte no meu coração. Sabe qual é? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Entenda que Moisés não diz que Deus foi o refúgio. Ele diz que Deus tem sido. Ele não foi, Ele tem sido. Isso significa que Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Ele foi o refúgio de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi. Ele foi o refúgio dos apóstolos e Ele é meu refúgio e Ele continua sendo o vosso refúgio hoje. Irmãos, talvez você esteja terminando este dia cansado. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez existem lágrimas que somente Deus conhece. Mas há uma verdade que nunca muda. O Deus que sustentou gerações continua sustentando você. E antes de fechar os olhos, entregue este dia nas mãos do Pai. Aquilo que você não conseguiu resolver hoje, porque Deus continua trabalhando enquanto nós descansamos. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais essa lição. Pai querido, ao terminarmos este dia, queremos permanecer alguns instantes diante da Tua presença, não por obrigação, mas porque a nossa alma encontra descanso em Ti. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa. Obrigado pela oração de Moisés, que atravessou gerações e ainda hoje continua falando aos nossos corações. Tu és o mesmo Deus de eternidade em eternidade.
Antes que existissem os montes, tu já eras, meu Deus. Antes do primeiro amanhecer, tu já reinavas. E quando todos os reinos desta terra passarem, tu continuarás sendo o Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós te adoramos porque a nossa vida está segura em tuas mãos, Pai. Nesta noite nós queremos agradecer pelo dia que vivemos. Obrigado pelas alegrias, obrigado pelos risos, pelos livramentos que vimos, pelos livramentos da minha família e também por aqueles que nem percebemos. Obrigado porque respiramos, caminhamos, trabalhamos, servimos e chegamos até aqui, sustentados pela Tua graça. Pai querido, se em algum momento deste dia desagradamos ao Senhor, com pensamentos, com palavras, com atitudes ou omissões, nós te pedimos perdão, Senhor. Purifica-nos, Deus. Lava-nos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Cria em nós um coração obediente, humilde e cheio do Teu Espírito. Nos ensina verdadeiramente a contar os nossos dias, que não desperdicemos, Pai, o tempo com aquilo que não edifica. Ajuda-nos a investir a nossa vida naquilo que tem valor eterno. Pai querido, que saibamos amar mais, servir mais, perdoar mais, ouvir mais a Tua voz e obedecer com alegria a Tua vontade. Pai, nesta noite intercedemos pela nossa família. Guarda os nossos filhos, abençoa os nossos netos, sustenta nossos pais e fortalece os nossos irmãos. Proteja os nossos lares, Pai. Que haja paz onde existe conflito, perdão onde existe mágoa, esperança onde existe tristeza e felicidade onde existe fraqueza. Também colocamos diante de Ti cada pessoa que acompanha esta série, Senhor, esse propósito 365 noites com Deus. Senhor, Tu conheces cada nome, cada história, cada lágrima, cada pedido de oração escrito ou guardado em silêncio no coração, cada pedido de oração que chegou a esse canal, aos meus grupos. Pai querido, cada lágrima, Senhor. Visita agora cada casa, que ninguém termine este dia sem experimentar Tua presença. Visite meus filhos, meus irmãos, meus pais. Visite minha nora, minha cunhada, meu sobrinho. Visite minhas netinhas, Pai. Senhor, lembramo-nos também dos enfermos, daqueles que sofrem com dores crônicas, Pai. Visita os hospitalizados. Senhor, passa pelos quartos onde alguém luta pela vida, torce por uma dor. Passa, Senhor. Fortalece aqueles que enfrentam tratamentos difíceis, Pai. O câncer, Senhor. Consola as famílias que aguardam notícias, Pai. Oh, Deus do céu, Deus de terra, Deus onisciente, onipresente, onipotente. Dá sabedoria a todos os médicos terrenos, enfermeiros e a todos os profissionais de saúde. Dá sabedoria para o meu irmão enfermeiro. Abençoa ele, Pai. Abençoe cada um, Senhor, das minhas primas também, que trabalham, Pai, com idosos, Senhor. Que trabalham ajudando, Senhor. Cuidando, Deus. Pai querido, em nome de Jesus. Oramos pelos idosos que vivem sozinhos. Oramos pelas viúvas, pelos órfãos, pelos sem-abrigos, pelos famintos, por aqueles que não têm abrigo, que não têm por onde dormir, não têm uma cama para dormir, nem uma casa para morar. Aqueles que nem alimento sequer têm, Pai. Tem muitos que dormiram com fome nesta noite. Senhor, tem misericórdia dos que passam frio, dos que, Senhor, passam qualquer tipo de sofrimento. Pai querido, leva a esperança para eles. Levanta pessoas para socorrê-los e ser Tu mesmo o abrigo daqueles que não têm refúgio humano. Pai querido, intercedemos por cada criança do mundo. Intercedo pelas minhas netinhas queridas. Senhor, lembro-me também dos afilhados que eu tenho, que me consideram como uma segunda mãe, dos sobrinhos que eu tenho. Senhor,
todas as crianças do mundo, as minhas crianças na África. Pai querido, estende a tua mão sobre elas, que a tua compaixão alcance cada pequeno coração. Pai querido, oramos pelas nações que estão em guerras, oramos por Jerusalém, pela paz em Israel, pelos povos que enfrentam conflitos e perseguições, epidemias, pandemias, desastres naturais e crises profundas. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, Senhor. Pai querido, também te peço pelos pastores, pelos intercessores, pelos missionários, pelos capelães, pelos evangelistas, aqueles que evangelizam na rua, Senhor, aqueles que estão na igreja, Senhor, renova suas forças, Pai, todos aqueles que estiveram comigo durante as lutas que eu passei, Senhor, protege a minha família por completo, por inteiro e sem exceção. Protege cada família representada nessa oração, cada família que está orando comigo nesse momento. Guarda aqueles que anunciam, Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, coloco diante de Ti também a vida que o Senhor me confiou. Fortalece-me para me permanecer fiel ao Teu chamado. Que eu nunca anuncie a minha vontade, mas a Tua palavra. Que o meu coração permaneça humilde e dependente do Espírito Santo. Usa este ministério para alcançar vidas, consolar os aflitos, fortalecer os fracos e anunciar, Pai, e anunciar Jesus até os confins da terra. Pai querido, em nome de Jesus, agora, Senhor, entregamos esta noite em Tuas mãos. Que o nosso sono seja tranquilo, que a nossa mente descanse, que o nosso corpo recupere as forças, que a nossa alma permaneça segura, na certeza de que Tu és o nosso refúgio de geração em geração. E se o Senhor permitir que um novo dia amanheça para nós, queremos levantar com um coração mais sábio, mais grato e mais disposto a viver para a Tua glória. Nós Te amamos, nós confiamos em Ti e descansamos na certeza de que a Tua graça continuará sobre nós. Oramos em nome de Jesus e entregamos a nossa família em Tuas mãos. Pai querido, guarda, Senhor, o nosso adormecer e o nosso acordar, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e o Senhor estende sua mão sobre vocês e que o Senhor vos dê a paz e vos dê um sono reparador e uma noite de descanso. O Senhor te concede a graça e que você possa repousar debaixo do seu esconderijo. Durma em paz, porque o Deus eterno continua cuidando de você. Boa noite e até a nossa próxima noite em 365 Noites com Deus. Compartilhe esse vídeo.